Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez estou aqui. Dessa vez eu estou na madrugada, pois que eu vou falar um pouquinho mais baixo, para que os irmãos possam estar comigo, meditando em uma palavra, ao qual o Senhor colocou no meu coração. Eu ia fazer o vídeo mais cedo, não tive tempo, mas eu não queria, né, ir me deitar sem deixar essa mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, a qual é uma palavra muito interessante que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Essa passagem fica lá em Mateus 25, no versículo 8 e 9. É uma passagem muito conhecida que fala sobre as virgens. E diz bem assim no versículo 8 e 9 de Mateus 25. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vos vende e comprai-o para vós. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem muito interessante que fala das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucas. Então aqui está falando que as loucas elas vão lá e pedem para a prudente que dê do azeite dela para ela, porque o azeite delas tinha se acabado. E aí as prudentes, o que, que as prudentes dizem para ela? Não seria caso que se eu lhe der, vai faltar para mim, para você, se eu dividir o que eu tenho. Então vai ver se alguém que vende, alguém que está vendendo, que você, se você consegue comprar. E então, essa passagem que fala muito no meu coração, o Senhor ministrou ela de uma forma diferente para mim dessa vez. Eu já ministrei essa palavra em outras ocasiões, mas o Senhor me mostrou de forma diferente. Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é sobre a extração do azeite, que o azeite, ele para produzir 1 litro, para ser produzido 1 litro de azeite, eles são necessários de 5 a 7 quilos de azeitonas. E são mais ou menos cerca de 14 ou de 4 a 11 quilos, ou cerca de 4 a 11 quilos, dependendo do método da extração, da forma como o azeite vai ser extraído da azeitona, né, e do tipo de azeitona, porque depende do tamanho também, do grau de maturação. Como uma azeitona pesa em média de 3 a 5 gramas, então isso significa que são necessários cerca de 1.000 a 2.300 azeitonas para se fazer 1 litro de azeite. Então, é cerca de 1.000 a 2.300 azeitonas para se fazer 1 litro só de azeite. Então, depender o que? Do tamanho da azeitona, depender da forma como vai ser extraído. Então, a azeitona, né, a quantidade de azeitona é essa. Então, parando assim para pensar nessa forma, como o Senhor me mostrou, o quanto é valioso um azeite, né? Quantidade de azeitona usada para fazer apenas 1 litro de azeite. A quantidade que é usada para fazer apenas 1 litro de azeite. Aleluia, glória a Deus. Então, outra coisa que o Senhor me mostrou, me falou através dessa palavra, é que para se produzir o azeite, não tem como fazer azeite sem extrair a azeitona, sem prensar a azeitona no lagar. Então, não tem como, ela tem que ser extraída, ela tem que passar pelo lagar, ela tem que ser, né, ali espremida, tem que ser amassada para que possa produzir o azeite. Então, não tem como o Senhor trabalhar na minha e na sua vida sem prensar, sem amassar, sem que ele venha esmiuçar, porque para se produzir o azeite é preciso que a azeitona venha a ser prensada, bem assim nas nossas vidas. Para que a gente venha produzir o azeite, o Senhor precisa prensar, o Senhor precisa amassar, Ele precisa extrair isso da gente. Então, vai ser na prensa, né? Vai ser ali num lagar que o Senhor ele vai extrair o azeite das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então,
essas loucas pediram o azeite. Aí disseram que havia acabado o azeite delas. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, da passagem que me leva a outra passagem, que diz assim também, lá em 2 Reis 4:4, diz que, bem assim, então entra e fecha a porta atrás de ti e teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Aleluia, glória a Deus. Aí, essa palavra me lembra, me fez chegar essa outra mensagem, essa outra palavra, porque como é que nós vamos fazer essa produção de azeite? Como é que vai ser extraído esse azeite? É através do que? Da intimidade. E aqui fala, entra, fecha a porta. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta, entra no quarto. É você buscar intimidade com o Senhor no secreto, buscar ter intimidade com o Senhor, buscar a presença dEle, buscar no secreto o Senhor, para que o Senhor possa fazer o azeite transbordar. Aqui nessa passagem de 2 Reis vai dizer que foi tanto azeite que deu não só para ela pagar a dívida, mas ainda sobrou para que ela pudesse viver no restante com os filhos dela. Então, quando a gente busca o Senhor, busca cada vez mais intimidade, nós vamos transbordar o azeite do Senhor, na presença dele, vai transbordar nas nossas vidas. Quando o Senhor diz que quando a gente busca ele no secreto, ele nos honra publicamente. Aleluia, glória a Deus. Então, como é que as pessoas vão ver Deus na gente? Não é naquilo que a gente faz lá fora, mas é o que a gente faz no secreto do Senhor é que vai demonstrar lá fora. As pessoas vão reconhecer lá fora através da unção de Deus que está sobre a vida da gente. Aleluia, glória a Deus. Outro exemplo que fica lá em 1 Samuel 16:13, que vai dizer que Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui está falando do momento em que Samuel foi ungir Davi. Está falando que ele pegou o vaso de azeite, ungiu Davi no meio dos irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, essa passagem está mostrando que o azeite foi a presença de Deus, a unção do Senhor sobre a vida de Davi. Bem assim, é quando o azeite é transbordado na nossa vida, através, mediante o que? A gente entra no nosso quarto, buscar intimidade com o Senhor, buscar a presença dEle. Então, a unção de Deus, ela virá sobre as nossas vidas, no nosso secreto, na nossa busca secreta. Aleluia, glória a Deus. Vai refletir em nós essa unção do Espírito Santo do Senhor, assim como se apoderou de Davi, também irá se apoderar nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E aqui, nessa passagem de Mateus 25:8 e 9, no versículo 9 vai dizer bem assim: mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, ide ante aos que os vendem e comprai-o para vós. Aqui ela diz assim, vai àqueles que vendem, aleluia, glória a Deus, porque a unção não é só no secreto, a gente vai buscar o Senhor no secreto, mas conforme a gente busca o Senhor no secreto, nós somos o que? Atacados pelo inimigo. Ele nos ataca, nós passamos por luta, por provações, passamos por várias situações para que essa unção venha a ser derramada, porque através que a gente vai buscando o Senhor no secreto, o inimigo não fica de braços cruzados, ele vai atuar nas nossas vidas, né, para tentar nos atingir, para tentar nos fazer parar de buscar essa presença do Senhor, para tentar nos paralisar. Então, nós passamos por adversidades. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que essa unção ela vem sobre nossa vida. Existe uma guerra, uma batalha espiritual. E o que acontece? Não é essa extração do azeite, essa unção que Deus vai derramar sobre a vida da pessoa. Existe um preço a ser pago. E nem todo mundo quer pagar esse preço. Muitas pessoas querem ter, mas não querem pagar o preço. Então, querem o quê? Querem comprar essa unção. Aqui ela fala, e vai àqueles que vendem e comprar para vós. Então, tem muita gente que quer ter unção, mas não quer pagar preço. E tem muita gente também que até tem a unção, mas
infelizmente, tem muitas pessoas se corrompendo, se vendendo, aleluia, glória a Deus. Aqui lá em Mateus 10, 7, 8, 9 diz bem assim: indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Aleluia, glória a Deus. E infelizmente tem gente que está se vendendo, está vendendo a unção que Deus derramou sobre a vida dela, né? Às vezes até começa no caminho correto, mas deixa se corromper, o inimigo vai ali, que nem eu falei, é uma luta, é uma batalha espiritual. E às vezes a pessoa perde aquela batalha, aquela luta. Ela no começo vai até bem, aí depois o inimigo vai lançando seta, vai lançando dados, e infelizmente muitos caem, muitos começam a querer vender a unção que o Senhor deu. A palavra de Deus diz claramente aqui que de graça recebeste, de graça você tem que dar. Então não é algo que você tem que cobrar de ninguém porque você recebeu de graça, então de graça você tem que oferecer a palavra de Deus, tem que curar os enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos. É de graça, aleluia. Mas muito tem se aproveitado da unção que o Senhor derramou sobre a vida deles para tentar, né, ganhar algo através disso. E isso o Senhor não se agrada. Aleluia, glória a Deus. Então, infelizmente, existem pessoas que fazem isso. Por isso que aqui as Prudente vai lá atrás daqueles que vendem, né? Quem sabe você não consegue comprar. Então, tem pessoas que querem comprar a unção, tem pessoas que têm até a unção e quer vender a unção, quer se valer do dom que nem é dele, que é de Deus, porque é tudo do Senhor, não nada é nosso, é o Senhor que dá e ele tira quando ele quiser. Tudo vem dele. Então nós não temos nada, o poder não vem da gente, é unção, é Deus, é tudo o Senhor. É ele que faz todas as coisas. Então aqui fala em Apocalipse 3:11, para encerrar, diz bem assim que eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, glória a Deus. E foi isso que essas virgens prudentes fizeram. Elas guardaram o que tinha, para que ninguém roubasse ali, né, aquele momento delas entrarem, aleluia, glória a Deus, quando a porta se abriu, aleluia, porque se elas tivessem vacilado e tivessem ido e entregado a aquelas outras virgens, dividido, elas com certeza não conseguiriam receber ali, entrar lá na porta, aleluia, quando a porta se abriu, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, elas não teriam entrado junto com as outras. Então, a lamparina delas também iria se acabar, o azeite iria se acabar, e aí elas não conseguiriam. O que elas fizeram? Elas guardaram o que elas tinham, aleluia, porque aqui fala isso que venham se demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então elas guardaram a coroa delas de noiva, aleluia, glória a Deus, elas guardaram, elas protegeram ali a unção delas, porque, meus irmãos, nós temos aí a oportunidade, como agora, de aprender e ouvir a palavra do Senhor, mas vai chegar naquele grande dia que não vai. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Muitos vão querer buscar uma igreja, muitos vai querer ouvir uma palavra, só que vai ser tarde. Então nós temos que aproveitar esse momento, essa hora que o Senhor tem nos concedido, para buscarmos a presença dEle, para buscarmos nos encher agora, porque é como um soldado, quando vai para uma guerra, ele não vai se preparar para a guerra na hora que anuncia a guerra, ele já tem que estar preparado. Então assim somos nós temos que estarmos preparados, nós temos que proteger e permanecermos firmes até o fim. Aleluia, glória a Deus. Proteger a nossa coroa, lutarmos, vigiarmos, porque até para fazer o bem a gente tem que vigiar, aleluia, glória a Deus, porque se essas virgens tivessem, por bondade, dividido naquele momento aquela unção, aquele azeite, né, na vida das outras virgens, o que aconteceria com elas, né? O que aconteceria? Elas também não teriam tido a oportunidade de passar pela porta. Então, elas foram prudentes, elas tiveram prudência, e muitas vezes até para a gente fazer o bem a gente tem que ter prudência, porque às vezes a gente pode até se embaraçar, tem que até pedir direção a Deus,
se é da vontade do Senhor fazer ou não fazer, para que a gente não venha se embaraçar, para que a gente não venha até criar uma situação que venha nos prejudicar, até mesmo não tirar a salvação, nos tirar da presença dele. Então, essa passagem, ela vem com muitos ensinamentos para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Assim como o que aconteceu ali com Jacó e Esaú. O que foi que aconteceu? Esaú pegou e vendeu a primogenitura dele. Ele vendeu a primogenitura, não levou a sério, não levou a sério a primogenitura, levou assim, não considerou, aleluia, glória a Deus, e ali vendeu, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Então ele não teve ali aquele cuidado de guardar, de valorizar aquilo que o Senhor tinha para acrescentar na vida dele, tinha para dar para ele. Ele não soube valorizar. E ali ele perdeu. Aleluia, glória a Deus. O que não foi o caso dessas 5 prudentes. Elas souberam valorizar, elas souberam manter, aleluia, glória a Deus. Porque elas sabiam o preço que elas pagaram para ter aquele azeite. Elas sabiam da onde elas vieram, da prensa por onde elas passaram para produzir e ter aquele azeite na vida delas. Aleluia, glória a Deus. Então, que cada um busque se encher, busque estar cheia do azeite. Se você estiver sendo prensada, se estiver passando por alguma prensa, dê glória a Deus, dê aleluia, porque através dessa prensa que o Senhor vai encher você, vai lhe aproximar dele, vai te trazer para a presença dele, você vai ficar cheio da unção, do azeite de Deus. Então dê graças ao Senhor, dê glória a ele, porque ele está lhe capacitando, ele está lhe prensando para poder lhe encher da unção, da presença dele. E quanto mais somos prensados, mais buscamos ao Senhor, mais buscamos a presença dele, mais nos enchemos dele, mais temos sede de buscar ele, mais temos vontade de estar na presença dele. E aí ele vai nos enchendo. Então, que se você estiver passando por alguma prensa, dê glória a Deus, porque é o Senhor lhe enchendo, é o Senhor trabalhando na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Busque mais ele, se aproxime mais dele, ore mais, jejue mais, se consagre mais. Busque mais a Ele, desça mais nas madrugadas. Busque a presença do Senhor, se encha do azeite da presença dEle, aleluia. Para que quando os dias maus vierem, você possa estar cheia, assim como essas virgens. Todas as 10 dormiram, mas 5 delas estavam preparadas e 5 não estavam. Que ainda que a gente se canse, porque é normal se cansar na vida da gente, mas o importante é estarmos preparados, estarmos cheios, aleluia, glória a Deus, para que quando os dias maus vierem nós possamos suportar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma ótima madrugada para todos, ou manhã, ou tarde, ou noite. Talvez vejam em outro horário esse vídeo, mas que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Jesus Cristo e que se encham da presença dele, em nome de Jesus, irmãos. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.